Fique atento. No estudo bíblico de hoje, falaremos sobre Maria, a mãe de Jesus. Temos muito a aprender com esse personagem tão especial. Maria era uma jovem israelita, que habitava em uma pequena cidade da Galileia chamada Nazaré. Era um vilarejo com cerca de 30 metros quadrados. As casas de Nazaré eram bem pequenas e simples. Maria era noiva de José, o carpinteiro, descendente do rei Davi. Este é um ponto muito importante. Os profetas messiânicos, como Isaías, por exemplo, indicavam a vinda do libertador. Os mestres e doutores da lei enxergavam que esse seria um grande guerreiro e livraria o povo de Deus do jugo romano, estabelecendo um reino próspero e justo. Portanto, esperavam eles que o Messias viesse da nobreza dentre os filhos de Israel. Não compreendiam o verdadeiro sentido da missão do Cristo. E quando Jesus surge anunciando a chegada do reino de Deus, tais homens o rejeitam perguntando: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, a mulher escolhida para ser a mãe do Messias, era uma moça simples, de família bastante humilde. Era temente a Deus e procurava andar em seus caminhos. Então, a primeira aprendizagem de hoje, nos ensina a não julgarmos as pessoas por sua aparência exterior. Deus não escolhe pela eloquência, pela popularidade ou riqueza. Ele procura corações humildes e sinceros onde possa habitar. Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, o mesmo que se comunicava com o profeta Daniel e que fora enviado a Zacarias, esposo de sua prima Isabel, para anunciar o nascimento de João Batista, aquele que prepararia o coração dos israelitas para a chegada do Messias. Gabriel anunciou à jovem noiva de José o nascimento do Salvador. A chamou de bem-aventurada por ter sido escolhida por Deus para ser a sua mãe. Maria a princípio estranhou e disse a ele que era virgem, e ainda não havia se casado para poder engravidar. O anjo explicou a ela que o menino, que deveria chamar Jesus, não seria concebido como os demais homens. Ele era santo e o poder de Deus viria sobre ela para sua concepção. Submissa à vontade de Deus, Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim as tuas palavras. Vemos então como Maria confiava e amava a Deus. Ela não temeu o que poderia lhe acontecer por estar grávida, sendo ela ainda noiva de José. O noivado judaico consistia em um período de 1 ano, firmado através de um contrato entre as duas famílias, onde o noivo providenciaria um dote para a família da noiva e prepararia as núpcias do casal. A partir desse contrato, ele somente poderia desistir do casamento se a noiva o traísse com outro homem. Maria, por nenhum momento, se esquivou da missão que Deus lhe dera temendo as consequências que lhe viriam, quando as pessoas, inclusive José, soubessem de sua gravidez, nem mesmo de ser apedrejada como a lei requeria. Quando José ficou sabendo da gravidez de Maria, ficou com o espírito inquieto. Ele não desejava expor sua noiva, porém ficou apreensivo quanto àquela situação. Foi então que o anjo Gabriel lhe apareceu em sonho dizendo que não era para ter medo de se casar com Maria, pois o santo que dela nasceria era gerado pelo poder de Deus. Deveria se chamar Jesus, pois seria o Salvador do mundo. No tempo do recenseamento foi José com sua esposa, já prestes a dar à luz, a cidade de Belém, de onde era natural conforme o decreto do governo. Maria sentiu então as contrações do parto, e não havendo lugar para eles em nenhuma hospedaria, visto a cidade estar cheia de visitantes, tudo o que conseguiu foi um refúgio em um estábulo, e como berço, Cristo teve uma humilde manjedoura. Alguns pastores que estavam com seus rebanhos aquela noite tiveram uma linda e majestosa visão. Anjos cantavam e anunciavam a chegada do Salvador. Foram até Belém e lá encontraram Jesus, Maria e José. Ao contemplarem o menino se maravilharam e glorificaram a Deus. Esses pastores eram testemunhas da chegada do Salvador e Maria guardava tudo em seu coração. Jesus recebeu também a visita de 3 reis do Oriente, que seguindo a estrela foram levados ao Salvador. Eles presentearam o menino com ouro, incenso e mirra. E quando Herodes, irado, ficou sabendo que o rei havia nascido em Belém, ordenou que fossem mortas todas as crianças de 2 anos para baixo,
Porém José foi avisado em sonho e fugiu com sua família para o Egito e lá ficaram até a morte de Herodes, depois retornaram a Nazaré. Toda essa trajetória deve ter sido muito difícil para Maria, porém ela carregava consigo as promessas de Gabriel e isso a fortalecia dia a dia. As promessas de Deus àqueles que se submetem à sua vontade devem estar sempre presente, mesmo nos momentos de maior tribulação. No tempo determinado José e Maria levaram Jesus ao templo para cumprir tudo o que determinava a lei. Lá encontraram Simeão, um homem temente a Deus, ao qual foi revelado que não morreria antes de ver o Cristo. Ele tomou o menino em seus braços e profetizou. José e Maria muito se maravilharam com seu testemunho. Lá estava também a profetisa Ana. Ela era viúva e tinha 84 anos de idade. Todos os dias ia ao templo e servia ao Senhor com jejuns e orações. Ela então profetizou diante de muitos a chegada do Redentor. As palavras desses dois profetas do Altíssimo fortalecem o coração de Maria e José. Após cumprirem a lei, regressaram com o menino a Nazaré. Crescia Jesus e se fortalecia em espírito e sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Todos os anos a família ia até Jerusalém para a festa da Páscoa. E aconteceu em certa ocasião, que Jesus, apenas com 12 anos, se perdeu dos pais e no templo conversava com os doutores sobre as sagradas escrituras. Seus pais desesperados o procuravam e admirados ficaram quando o viram com os mestres de Israel. Aqueles doutores se maravilhavam com a sabedoria do menino. E Maria, quando viu seu filho, lhe disse: Filho, eu e seu pai estávamos desesperados à sua procura. Jesus então lhe disse: Não precisavam se desesperar, eu estava cuidando dos negócios de meu pai. E então, submisso foi para casa com seus pais. E Maria guardava essas coisas em seu coração. O Evangelho de João no capítulo 2 é narrada uma ocasião, em que Jesus já era adulto, juntamente com sua família foi convidado para uma festa de casamento. Provavelmente a essa altura José já devia ter falecido, pois a Bíblia não faz menção à sua presença. E sim de Maria, Jesus e alguns de seus discípulos. Durante a festa o vinho acabou e isso poderia ser vergonhoso para os noivos. Maria leva o caso a Jesus, pois sabia que ele poderia resolver aquela situação. Ele porém disse a ela que ainda não era chegado o momento de realizar um milagre. Porém, ela continuou a interceder pelaquela família e confiante pediu àqueles que serviam que fizessem tudo o que Jesus pedisse. Jesus, vendo a fé de sua mãe, pediu que enchessem as vasilhas com água e depois servissem aos convidados. Todos se maravilharam afirmando que o noivo havia guardado o melhor vinho para o final da festa. Nesse relato notamos que Maria era uma mulher solidária e se preocupava com os problemas cotidianos das pessoas. E recorria àquele que tudo pode. Assim como Jesus transformou água em vinho pode também transformar vidas. Corações ansiosos e sem esperança podem contemplar as maravilhas de Deus. Para ele não há problema que não tenha solução. Outro texto da Bíblia onde Maria aparece é no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, quando ela junto com os irmãos de Jesus o procuram na sinagoga onde ele ensinava e enfrentava os líderes judaicos. Quando avisaram a ele que sua família o procurava, olhando para seus ouvintes disse ele: Minha família são todos os que ouvem a palavra de Deus. Dessa maneira Jesus demonstrava sua verdadeira origem e caráter de sua missão. De maneira alguma era um desprezo a Maria, que bem sabia o porquê de seu nascimento. Por ocasião da morte de Cristo temos a narrativa no capítulo 19 do Evangelho de João, da presença de Maria junto à cruz. Com ela estava o discípulo amado, João. Jesus, contemplando a dor de sua mãe, se preocupou com ela que já era idosa e pediu ao discípulo que a tomasse como mãe. Esse então, daquele momento em diante a levou para casa e cuidou dela. Esse episódio nos deixa entender que os irmãos de Jesus citados na Bíblia não deviam ser filhos de Maria, o que sugere que José ao casar-se com ela era viúvo e esses fossem filhos de seu primeiro matrimônio. No livro de Atos Maria é citada pela última vez nas Escrituras, junto com os irmãos de Jesus, as mulheres que o serviam e seus discípulos juntos no templo reunidos em oração, esperando a promessa do derramamento do Espírito Santo.
Maria cumpriu sua missão aqui na terra, foi mãe de Jesus homem, seu Salvador, Criador e Redentor. E foi sua discípula também. Bem-aventurada foi essa mulher que atentamente ouviu e cumpriu a missão que Deus deu a ela. Que cada um de nós possamos ser sensíveis à voz de Deus e cumprirmos nossa missão aqui nessa terra.